Olá para todos que me assistem pelo meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero cumprimentar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estarei abordando um tema na mensagem da Palavra de Deus que eu creio vai falar ao seu coração. É um tema de suma importância, mas antes eu quero dar aqui os meus avisos. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir a todos que me assistem e também quero fazer a solicitação da sua participação assistindo o vídeo. Além de assistir, você deixa a sua curtida, porque é importante a curtida para dar informação da relevância dessa postagem no canal do YouTube. Então não deixe de dar o seu like, a sua curtida após ver o vídeo até o final, e também faça o compartilhamento, clique lá no compartilhar para que outras pessoas possam ser também alcançadas com essa mensagem e Deus esteja falando ao coração delas também. Amém? A outra coisa é também você fazer a sua inscrição. Quero pedir para você também se inscrever. Clique lá no sininho de se inscrever para que você seja sempre notificado todas as vezes que um vídeo novo for gravado, você ser informado e poder estar assim assistindo e fazendo toda essa também atividade de curtir, de compartilhar, e você estará assim colaborando também com a divulgação da mensagem da Palavra de Deus. Amém? Então, feito aqui o aviso sobre aqui o meu canal do YouTube, eu quero também dar um aviso sobre nossas lives que são transmitidas todas as quintas-feiras a partir das 19 horas pelo meu Instagram. Então, através do meu Instagram, você pode participar ao vivo, tá? Da nossa live com temáticas diferentes toda semana. Cada semana é um tema abordado, um tema que eu faço ali o estudo em cima daquele tema solicitado, e esses temas são solicitações feitas pelos nossos irmãos. Então eu agradeço a participação dos irmãos que têm feito solicitações de assuntos e temas para nós trazermos nos nossos estudos, e tem sido muito importante, muito relevante a realização dessas lives através do meu Instagram. Para você saber, o meu Instagram é @PRSérgioCostaOficial. Vou repetir, @PRSérgioCostaOficial. E ali você vai acessar o Instagram e poder participar da nossa live, na nossa transmissão ao vivo, a partir das 19 horas, quinta-feira, a partir das 19 horas. Caso você não possa assistir a transmissão ao vivo e participar com as suas perguntas, enfim, mas você também pode assistir posteriormente, porque todas as lives eu salvo e deixo lá gravado para que assim as pessoas possam também fazer a reprodução, através da reprodução do vídeo, podem assim assistir os nossos estudos e assim estarem familiarizadas com os ensinamentos da Palavra do Senhor. Amém? Então, feito aí os avisos, vamos nesse momento já trazer o tema da mensagem da Palavra de Deus que eu quero deixar para o seu coração, tá bom? Eu quero falar sobre a divindade de Jesus. Esse é um tema que muita gente questiona, não sabe, não tem informação, e há muitas pessoas nas igrejas que, se forem confrontadas
com alguma abordagem fazendo a negação de que Jesus é Deus, eles não sabem combater esse tipo de heresia. E isso é importante, você ter a informação, ter respaldo bíblico e poder também saber, não só para responder quando você for questionado, mas também para você saber quem é o Senhor que você serve, quem é o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor e Salvador. E nós vamos falar da divindade de Jesus, porque eu creio firmemente naquilo que a palavra de Deus revela e nos instrui acerca da pessoa de Jesus Cristo, que Ele é Deus. Ele é Deus. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas formando a Trindade Divina. E a Trindade Divina, ela forma um único Deus soberano, em essência, mas que se manifestou em 3 pessoas distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o Filho, porque o Filho é a palavra. E de acordo com o que está em João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí mais à frente é falado no próprio capítulo 1 de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a pessoa da Trindade que se manifestou em carne, que veio ao mundo se manifestando em carne, ou seja, na figura humana, veio e se tornou homem. Jesus 100% Deus, 100% homem. Ele se tornou homem para poder cumprir o plano da nossa salvação, que era se oferecer em sacrifício por nós. Mas veja bem, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 1, aonde há o anúncio sobre o nascimento de Jesus Cristo, em que foi dado o aviso, né, para José, que estava desposado com Maria, e o anjo anunciando assim o nascimento de Jesus, ele falou para José dessa forma no versículo 21. Então, Mateus capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Do 21 ao 23 diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, amados, esse versículo da palavra de Deus fala que quando ali foi dado o anúncio do nascimento de Jesus, foi trazido inclusive a lembrança do que havia sido dito pelo profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, está esse texto, né? Ele é linkado a esse texto, por quê? Porque houve lá na profecia de Isaías a profecia acerca do Messias, acerca do Cristo que haveria de vir. Então o profeta Isaías profetizou acerca do Messias que haveria de nascer e haveria de vir ao mundo. Então em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías falou assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
Então você veja que estava profetizado aqui por Isaías que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho e ele seria chamado de Emanuel, tá? Ele seria chamado de Emanuel. Não é que ele receberia o nome de Emanuel, seria chamado de Emanuel. E aqui em Mateus explica por quê. Porque quando o anjo fala aqui para José, olha, ela dará à luz e lhe porás o nome de... Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aqui ele fala qual o nome que a criança ia receber, Jesus. Por que ele ia receber esse nome? Aí ele diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome Jesus significa salvação. O nome Jesus quer dizer salvação, salvador. Então por isso que foi avisado que era para colocar o nome dele de Jesus. E aí o versículo 22 e 23 fala da consonância com a profecia de Isaías. Quando ele diz aqui, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías. Aí ele diz qual é o versículo, no versículo 23 ele fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, essa passagem já responde claramente sobre a divindade de Jesus. Estava aqui profetizado acerca do nascimento do Cristo, do Messias, aquele que seria o Salvador, que viria ao mundo. Então, como eu relatei lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você vê que essas passagens informam acerca da vinda do Salvador ao mundo, sendo ele o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, mas a segunda pessoa, lá em João capítulo 1, fala que ele era o Verbo. Essa palavra verbo, ela deriva do termo grego logos. Logos quer dizer a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, claramente a Bíblia fala que Jesus é Deus. Fala que a palavra, o verbo se fez carne, então ele teve que nascer. Mas quando ele foi nascer, foi anunciado que ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas ele receberia um nome, que é o nome Jesus. O Cristo, quando se fala Jesus Cristo, porque Cristo quer dizer o Messias, o enviado, aquele que foi enviado como Salvador, aquele que viria para resgatar a humanidade, pagando o preço dos pecados dela. E essa pessoa foi Jesus, que nasceu do ventre da Virgem, como foi profetizado por Isaías, que ele seria chamado de Emanuel, porque essa palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Deus esteve em forma humana aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. Então, através dessa introdução, eu estou aqui trazendo para você o porquê eu creio veementemente nesta afirmação, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é chamado Filho porque ele se esvaziou da glória no céu, se fez carne e habitou entre nós, se tornou aqui na terra o Filho do homem, mas ele é o Filho de Deus. Quando João Batista esteve ali batizando e Jesus se dirigiu às águas também para ser batizado, o Senhor tinha falado para João Batista, aquele sobre quem
você vê descer o Espírito Santo, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então, quando João Batista batizou a Jesus, ele viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousando sobre Jesus. E ali uma voz do céu bradou: este é o meu filho amado, e nele eu me comprazo. Então, amados, o próprio Pai testificou acerca do Filho, que ele era o Filho amado. E ele, sendo o Filho amado, ele era a palavra de Deus aqui na terra. Sendo a palavra de Deus aqui na terra, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Com a sua morte expiatória na cruz do Calvário, ele nos comprou para Deus, para sermos propriedade exclusiva de Deus, como está em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não foi manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, nós o veremos. Então, queridos, o Senhor proporcionou que o seu Filho amado, a palavra de Deus, viesse ao mundo, se tornasse em figura humana, para poder sofrer aqui na terra a punição por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías profetizou dizendo também que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, queridos, profeta Isaías é conhecido inclusive como profeta messiânico, porque foi o profeta no Antigo Testamento a quem o Senhor mais revelou acerca do Cristo, do Messias que viria à terra, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então essa passagem de Mateus capítulo 1 fala claramente que o nascimento de Jesus foi o cumprimento do que o profeta Isaías falou lá no capítulo 7 do livro de Isaías, no versículo 14. Então essa passagem de Mateus 1 é a passagem que dá referência ao cumprimento da profecia de Isaías. Então vamos lá, amados. Sobre a divindade de Jesus, eu quero falar aqui sobre alguns pontos. Agora, falando aqui sobre passagens que mostram que Jesus é Deus, e muita gente que questiona isso quer usar argumentos que Jesus não era igual ao Pai, porque o Pai, porque Jesus falou que o Pai era maior que ele, então Jesus era um Deus menor. Então, nada disso. Isso é a apostasia da fé, isso é doutrina sectária, tá? E isso não é verdade. Jesus é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, tá? Eu quero até, aproveitando isso que eu estou falando, ler logo essa passagem que está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha bem o que diz essa passagem. 1 João 5, versículo 7. Diz assim: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Então, em consonância com o que eu estou falando acerca da pessoa de Jesus Cristo, a própria passagem aqui na carta de João, no capítulo 5, versículo 7, fala que três testificam no céu: o Pai, a Palavra, quem é a Palavra? O Verbo, quem é o Verbo? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo. Esses três, diz aqui a palavra, esses três são um. Ou seja, as três pessoas da divindade, em essência,
elas são um único Deus e elas concordam plenamente com tudo aquilo que é o plano e o propósito de Deus em todo esse universo, tá? Então, eu creio firmemente na divindade de Cristo. Jesus é Deus, sim, tá? 1 João 5, versículo 20, olha o que diz aqui. 1 João 5, versículo 20 diz assim, inclusive o título aqui na passagem de 1 João 5, 20, fala que Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Olha o que diz aqui, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus, olha bem, a Bíblia fala Filho de Deus. Então, o Pai é uma pessoa. O Filho de Deus, o Filho é outra pessoa. O Espírito Santo é outra pessoa. Mas você viu lá em 1 João 5, versículo 7, que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três são um. Então, Jesus, Cristo, é Deus. Então, aqui no versículo 20, fala, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, através de Jesus, houve a possibilidade de se conhecer o verdadeiro Deus. Aí ele prossegue dizendo, e estamos no verdadeiro. Então aqui está dizendo que o crente está no verdadeiro. Aí ele prossegue, em seu Filho, Jesus o Filho, nós estamos em Cristo, a nossa fé em Cristo. Aí fala, em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, claramente a Bíblia, ela revela, relata, anuncia, proclama que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então eu estou falando aqui esse tema acerca da divindade de Cristo e da importância de você crer, professar sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador pessoal. E você que já professa, você permanecer firme na fé. E você que está fraco na fé, seja avivada a sua fé. E você que ainda não professa fé em Cristo, passe a professar, confesse com a sua boca, creia no seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o Salvador. Então, amados, vamos lá, falando acerca aqui acerca de Jesus Cristo, né? Isaías 43, 11, olha como Deus, através do profeta Isaías, falou e enfatizou sobre algo muito importante. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E olha o que Deus fala pelo profeta Isaías, em Isaías 43, 11. Diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha bem, irmãos, como é que Deus ia dizer que fora dele não há Salvador, se Jesus Cristo veio ao mundo e se tornou o nosso Salvador? É porque Jesus Cristo é Deus. Fora dele não há salvação. Fora dele não há Salvador. Então isso é claramente, né? Eu sou o Salvador. Essa palavra, inclusive, eu sou, o próprio Moisés, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 14, se você tiver uma Bíblia aí, vai acompanhando, olha o que Deus falou a Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 14, quando Moisés perguntou para Deus, se Faraó me perguntar qual é o nome do Deus que te enviou, aí Deus, ele perguntou, o que lhes direi? Aí versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou.
E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus falou para Moisés: você vai falar diante de Faraó e diante dos filhos de Israel que o Deus que enviou você se chama Eu Sou. Ou seja, ali está o pentagrama, né, no Antigo Testamento, conhecido como YHWH, que é o tetragrama com as 4 letras, né, que dá referência ao nome de Deus, e que na tradução das Escrituras, né, para a nossa linguagem, foi usado o termo Adonai, que quer dizer Senhor. Então, Deus é chamado de Senhor no Antigo Testamento, e para Moisés ele anunciou: você vai avisar que eu sou, te enviou. Agora olha bem o que Jesus falou em João 8:58. Olha o que diz aqui, João capítulo 8, versículo 58. Olha que interessante. Jesus estava discutindo ali com os judeus acerca, né, daquilo que ele estava falando, que ele era a luz do mundo e tudo mais, e os judeus estavam questionando. Então Jesus, né, estava ali falando acerca da glória, né, que já que Deus não dá a glória dele para nenhum outro, Jesus estava falando, né, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha bem, amados. Deus falou lá para Moisés no Êxodo, né? No Êxodo capítulo 3, versículo 14, que Moisés ia falar que o eu sou o tinha enviado. E aqui Jesus, ele claramente fala sobre a sua divindade quando ele, ali diante dos judeus, ele falou acerca até de Abraão. Abraão viu o meu dia, contemplou o meu dia e se alegrou com o meu dia. Aí os judeus se escandalizaram: peraí, você não tem nem 50 anos de idade ainda e você viu Abraão? Abraão viveu, né, tantos séculos antes, né? Já tinha morrido há muitos séculos antes. Jesus falou que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Aí os judeus falaram: você ainda não tem nem 50 anos e você diz que viu Abraão? Aí Jesus virou para eles e falou: olha, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando ele fala ali que ele é eu sou, ele está dizendo: eu sou Deus, eu sempre existi, eu sempre, eu sou eterno, eu sempre existi. Então, antes mesmo de Abraão existir, eu já existia. Então, quer dizer, ali estava claramente a evidência, o Senhor Jesus falando, ele é Deus, e aquelas pessoas não creram na sua palavra, aquelas pessoas estavam ali duvidando da sua mensagem, estavam duvidando da sua palavra, e aquelas pessoas tiveram o coração endurecido e não creram, estavam ali diante do Senhor da vida, diante do Salvador da humanidade e rejeitando a sua palavra. Então, queridos, com essas passagens, esses textos que eu estou falando aqui, eu estou falando acerca da divindade de Jesus Cristo, mostrando claramente que a Bíblia Sagrada, ela informa
que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiramente Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja. Agora, olha bem o que Isaías 42:8 fala. Eu estou fazendo aqui um paralelo entre Isaías e o Novo Testamento para você ver claramente que Isaías profetizou acerca do Cristo e que o Cristo, Senhor Jesus, foi quem cumpriu tudo aquilo que Isaías havia profetizado. Isaías 42:8, olha o que Deus falou através do profeta. Diz assim, Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Olha que Deus está falando aqui claramente por intermédio do profeta Isaías, que ele é o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Quer dizer, Deus não dá a glória dele para outro. Mas olha o que diz aqui João 17, versículo 1 até o versículo 5. Olha o que Jesus fala em João 17, de 1 a 5. Diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha bem, irmãos, o profeta Isaías falou que Deus não dá a glória dele para outro. Mas olha aqui Jesus falando: ó Pai, glorifica-me com a glória que eu já tinha antes, que eu já tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Então ele está dizendo aqui que ele já tinha a glória celestial junto com o Pai. Então o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três são três pessoas distintas. São distintas. Você vê que Jesus aqui está orando ao Pai. Pai, é chegada a hora. Pai, agora, glorifica o teu Filho assim como eu tenho te glorificado na terra. Glorifica-me agora com a glória que eu já tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Então, claramente essa passagem está falando o cumprimento lá de Isaías, dizendo que o Senhor não dá a glória dele para outro. Mas Jesus está dizendo: eu já tinha a glória antes que houvesse mundo. Então quem é ele? O Senhor. Isaías fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome. E quem é Jesus? O Senhor. Ele falou: eu já tinha a glória junto ao Pai antes que houvesse mundo. Então Jesus Cristo é Deus. Então eu quero concluir aqui, irmãos. Eu sei que eu tenho inclusive anotados aqui muitos textos, muitas passagens que dão ênfase a esse assunto, a esse tema, que é de relevância muito importante, e eu quero deixar explicitado aqui claramente, em alto e bom som. Eu creio firmemente, veementemente na pessoa de Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e Ele é Deus. Ele é o Filho, assim
O Filho de Deus, ele é Deus, assim como o Pai é Deus e assim como o Espírito Santo é Deus. Eu creio veementemente, a Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um único Deus verdadeiro, soberano, acima de tudo e de todos, que governa todo esse universo. Mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Pai, e nem o Espírito Santo é o Filho, e nem o Filho é o Espírito Santo, mas o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas os três, segundo a carta de João, relata, e eu falei aqui, esses três são um único Deus em essência, mas em três pessoas. E assim, meu querido e meu amado que me assiste, eu vou concluir aqui a mensagem, tá? É como eu falei, eu tenho mais textos aqui, mas o tempo iria se prolongar bastante, mas eu quero concluir aqui a mensagem, crendo que Deus está falando ao seu coração, e mais detalhes, pormenores sobre essa passagem, sobre esse tema, sobre a divindade de Jesus, tá? Eu vou estar abordando em mensagens que eu vou estar pregando na igreja, em mensagens que eu vou estar trazendo como estudo nas nossas lives de quinta-feira, em mensagens que eu vou estar ministrando aqui através do meu canal no YouTube. Por isso, eu quero incentivar você a estar assistindo aí o meu canal, assistindo as lives no meu Instagram, e eu creio que Deus vai estar abençoando grandemente a vida de cada um. Amém? Então eu concluo assim a mensagem. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe sua família, que essa palavra seja encontre guarida no seu coração e que você esteja aí sendo sustentado pela graça de Deus. E a você que ainda não é um crente em Jesus, abrace a fé no Senhor. Creia, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o Senhor, só Ele é o único Salvador. Que essa palavra fique guardada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E que Deus assim conceda aí a oportunidade de nós estarmos aí realizando mais vídeos e você podendo ser alimentado com a palavra do Senhor. Amém? Então fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e, com fé em Deus, até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.